Nesse vídeo, vamos conhecer os componentes internos do disco rígido. O que é um disco rígido? Para quem não conhece, é o componente principal do computador usado para armazenar, acessar e administrar as informações. Antes de apresentar os componentes internos do HD, abrindo um parêntese, HD significa Hard Disk, disco rígido. Vamos conhecer os componentes localizados na parte de baixo e lateral do disco rígido. Muito bem, aqui fica o motor. O motor ele tem a função de fazer com que os discos magnéticos girem. Aqui a placa lógica. A placa lógica ela tem a função de gerenciar os componentes internos do disco rígido. Aqui é o cache. Cache ele é um termo de origem francesa usado para designar memória. Em algumas literaturas é usada a expressão buffer. É um chip que armazena os dados antes de irem para a memória RAM. Este é um HD PATA, isso é, Parallel ATA, conhecido como HD IDE. Aqui fica a interface IDE, onde eu conecto um cabo flat de 80 vias, como esse aqui que eu vou mostrar. Como esse aqui. Então ele é conectado dessa forma. E a outra extremidade do cabo, que tem esse conector azul, é conectado na placa-mãe. Aqui é o local onde eu posiciono os jumpers. Jumper é essa pequena pecinha preta aqui, onde eu configuro o HD como Master, Slave ou Cable Select. Aqui o conector de alimentação, e aqui entra duas tensões, 5 volts e 12 volts. 5 volts é para alimentar a placa lógica e 12 volts é para alimentar o motor. Este é um HD SATA. SATA é a abreviatura de Serial ATA. Como podemos ver aqui, os conectores são diferentes do HD PATA. Aqui o conector de alimentação, aqui o conector de dados. E o conector de alimentação ele é mais largo do que o conector de dados. É diferente do HD PATA. Este aqui é o conector de alimentação. Então ele é colocado nessa posição. Esse é o cabo de dados. E ele é conectado nessa posição aqui, ó. Então, conector de alimentação e o conector do cabo de dados. Então, esse é o HD SATA. Muito bem, então aqui temos o HD aberto. Esse é um HD que já está estragado, que está sendo usado como material didático para esse vídeo. Aqui temos o atuador. O atuador ele é responsável por mover o braço acima da superfície dos discos, permitindo que as cabeças executem o processo de leitura e gravação. E aqui no interior do atuador tem ímã e tem uma bobina. O que é uma bobina? Uma bobina é um dispositivo que possui fios enrolados em volta de uma superfície condutora, geralmente de ferro, e tem a função de armazenar energia sob forma de campo magnético. Essa é uma definição básica de bobina. Muito bem, vamos ver o que tem. Vamos tirar essa parte aqui, ó, de cima, e vamos ver como é que é dentro do atuador.
Essa parte aqui, ó, aqui dentro tem ímã. Tanto é que o alicate ficou grudado. Aqui é o braço. O braço, ele tem a função de posicionar os cabeçotes ou cabeça de leitura e gravação sobre a superfície do disco magnético. Aqui fica o eixo, essa parte aqui central é o eixo, e cabeça de leitura e gravação. A cabeça de leitura e gravação é um componente pequeno que contém uma bobina, como já foi explicado, que utiliza impulsos magnéticos para manipular as moléculas da superfície do disco e assim executar o processo de leitura e gravação. Há uma cabeça de leitura para cada lado dos discos, que se localiza na extremidade do braço. Aqui, ó, no caso, ó, é a cabeça de leitura e gravação. E ela é muito pequena, essa câmera não vai conseguir filmar com mais detalhes. Então, existe uma cabeça de leitura e gravação para cada lado dos discos. Tem uma aqui e uma aqui embaixo do disco tem outra. Muito bem. E prato, ou disco magnético, é essa parte aqui, ó, esse disco. É o local onde, aqui é o local onde os dados são armazenados. Esse disco aqui, ele é feito, geralmente é feito de alumínio, coberto por uma superfície magnética. Esse aqui é o cabo flat, onde os dados são lidos a partir do disco e enviados para o cache. Aqui está um detalhe do cabo. Ó. Quando os dados são lidos a partir do disco e enviados para o cache, isso designa a taxa de transferência interna e é determinada em megabits por segundo. Quando a informação sai do cache e passa pelo barramento da placa-mãe, vai até a memória RAM, isso designa a taxa de transferência externa e é medida em megabytes. Então, a taxa de transferência externa é medida em megabytes por segundo e a taxa de transferência interna é medida em megabits por segundo. A taxa de transferência externa é mais rápida que a taxa de transferência interna. Tempo de acesso. O tempo de acesso é o tempo em que a cabeça de leitura e gravação leva para encontrar os dados no disco, e esse tempo é determinado em milissegundos. Velocidade de rotação é medida em RPM. Quanto maior a rotação, mais rápido a cabeça de leitura ela leva para encontrar o setor onde a informação está armazenada no disco. Uma coisa interessante a acrescentar, a distância da cabeça de leitura e gravação e a superfície magnética do disco é muito pequena. Um site deu a seguinte informação, que a distância entre a cabeça de leitura e a superfície magnética do disco é em torno de 2 milionésimos de polegada. E num outro site, eles deram uma ilustração. A distância entre a cabeça de leitura e gravação e a superfície do disco é inferior ao diâmetro de um fio de cabelo. Realmente é uma distância muito pequena. Para que os dados sejam organizados, é necessário
um método chamado geometria de disco, onde o disco é dividido, logicamente, em 3 partes. São elas trilhas, setores e cilindro. Vamos ver a seguir. Geometria de disco. Nós vamos ver 3 itens: trilhas, setores e cilindro. Trilhas. O que são trilhas? As trilhas são círculos concêntricos que começam na extremidade do disco e vão se tornando menores conforme se aproxima do centro. Cada trilha recebe um número de endereçamento que possibilita a sua localização. Por exemplo, a trilha da extremidade do disco recebe o número 0 e as seguintes recebem o número 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Setores. O que são setores? Os setores são pequenos trechos regulares de 512 bytes cada um, onde são armazenados os dados. Cilindro. Antes de definir o que é cilindro, vamos ver um exemplo. Suponhamos que é necessário acessar as informações na trilha 22 da face do disco 1. As demais cabeças se posicionarão da mesma forma. Isto é, não é possível posicionar a cabeça na trilha 22 da face do disco 1 e, ao mesmo tempo, na trilha 25 da face do disco 3. Então, definindo o que é cilindro. O cilindro é a posição da cabeça de leitura e gravação sobre a mesma trilha dos seus respectivos discos. E para encerrar esse vídeo, nós vamos ver um pouco sobre tecnologia de gravação. Aqui nós temos um desenho mostrando a cabeça de leitura. Aqui é o dispositivo de leitura e aqui é o dispositivo de gravação. Essa parte aqui mostra fios enrolados sobre uma superfície condutora, que é a bobina. Aqui é a mídia, ou seja, é o próprio disco rígido. Então, o que nós vamos comentar agora é gravação longitudinal. O que é gravação longitudinal? Ok. Na tecnologia de gravação longitudinal, as partículas magnéticas são alinhadas lado a lado, isso é, horizontalmente na superfície do disco. Desde os primeiros HDs, a forma utilizada para aumentar o armazenamento dos discos rígidos era diminuir o tamanho das partículas magnéticas. Isso é, quanto menor as partículas, mais dados são armazenados no disco rígido. O problema é que, ao diminuir o tamanho das partículas, elas ficavam mais suscetíveis ao fenômeno chamado superparamagnetismo, que compromete a integridade dos dados armazenados. Esse fenômeno ocorre quando as partículas se tornam tão pequenas que variações de temperatura do HD podem fazer com que os campos magnéticos das partículas sejam invertidos, o que resulta em dados corrompidos. Muito bem. Agora vamos ver um pouco sobre gravação perpendicular. O que é gravação perpendicular? Na tecnologia de gravação perpendicular, as partículas magnéticas são alinhadas verticalmente na superfície do disco, como mostra o desenho. Com a tecnologia de gravação perpendicular, mais dados podem ser armazenados no disco, e menores são os problemas com o fenômeno chamado
superparamagnetismo, permitindo grandes capacidades de armazenamento dos discos rígidos. Muito bem, ficamos por aqui e até o próximo vídeo.